Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. The Papo tá no ar, querido! E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha e falar de onde que você está assistindo a gente. É importante a gente saber de onde as pessoas estão nos vendo. E se você acha interessante esse assunto aqui, que já está por aqui, né? Aproveita e dá logo um joinha aí, aperta no like, que ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas e a gente cresce mais no YouTube. E hoje a gente vai falar, como você já viu aí na nossa capa, né? A gente vai falar sobre cristianismo, 2000 anos de cristianismo, cara. E eu trouxe aqui uma pessoa jovem para conversar com a gente. E foi de propósito que eu trouxe uma pessoa jovem. Porque a gente tem uma visão jovem do que está acontecendo, qual é a visão que o jovem tem hoje da igreja. E a gente vai falar sobre todo esse caminho que a igreja teve desde lá de Roma até hoje, né? Que está bem pulverizado aí o cristianismo em vários segmentos, né? Várias igrejas. Graças a Deus, né? Fazer o quê, né? É o cristianismo, cara. É isso aí. Para falar comigo sobre esse assunto, eu estou aqui com o historiador João Vinícius, que virou nosso amigo aqui no The Papo, já veio aqui, falou com a gente sobre quadrinhos. A expertise dele é quadrinhos, né, João? Também, é. Também. E se você ainda não conhece o AP Quadrinhos, dá uma chegada lá, que você vai saber um pouco mais sobre a atividade que ele e a equipe dele desenvolvem aqui no estado. João, obrigado. Obrigado, André. Mais uma vez aqui com vocês. Obrigado pelo jovem, né? Muita generosidade da sua parte. E, João, fala um pouco, para quem ainda não assistiu, né? Para quem ainda não assistiu o episódio sobre quadrinhos, dá uma chegada lá, tá bom? Que o João conta um pouquinho da história dele. Ele vai repetir um pouquinho aqui para introduzir a conversa. Eu estive aqui com a Ainan, né? Que é coordenadora junto comigo do AP Quadrinhos. Nós estávamos divulgando a Semana do Quadrinho Nacional, né? Que aconteceu lá em maio. Foi top. Foi muito bacana, top, né? A gente ficou bastante grato pela presença do público. Os nossos artistas visitantes também gostaram muito. Então, a gente ficou bem animado, né? Com o evento no geral. E quem quiser conhecer um pouco mais de quadrinhos, acompanha a nossa página. Estamos lá, né? @pquadrinhos no Instagram. Né? A gente eventualmente faz alguns cursos, oficinas, então quem quer aprender pode estar lá acompanhando. E é isso, né? Os quadrinhos é uma forma de arte muito boa, né? Boa para introduzir a leitura, boa para acessar, né? Uma porta de entrada para outras artes, né? Uhum. Fazer artístico. Então é algo muito bom. João, tu é professor de história. Professor de história, né? Já ali vai 13 anos, né? Na rede pública do Amapá, formado pela Unifap, né? Trabalho na rede pública e o bom da história é isso, é porque ela te permite atuar em várias áreas, né? Então a gente é polivalente. Isso é então, como evangélico, me interessa pela história da igreja, né? Por quadrinhos e isso tudo a história consegue abarcar, né? Existe a história de tudo, basicamente, né? E essa história da igreja, ela chama muita atenção. E agora, nessa época, né, cara, de guerras no Oriente Médio, enfim, e essa pulverização do cristianismo também, né? Que a gente vê que tá grande, mas isso teve um começo, né, cara? Essa história do cristianismo, eu queria que a gente falasse um pouco disso aí, né? Tu fala assim da pulverização do cristianismo hoje, e essa na verdade é uma marca do cristianismo desde sempre, né? Essa pluralidade cristã, né, de ideias, sempre foi uma marca. Então a gente imagina que a igreja era algo único, né, monolítico, mas não, a igreja nos primeiros tempos também tinha suas diversidades, tinham alguns livros que circulavam mais por umas comunidades e outras comunidades. Então a igreja sempre foi marcada por uma certa diversidade. Tinha, lógico, né, tem até hoje a sua base de fé que une todos esses cristãos, mas também houve muita diversidade. E esse que é importante a gente destacar, né? Então, o cristianismo vai surgir ali no primeiro século, né? No Oriente Médio, é importante que se diga isso, sempre se marque, nessa região que hoje é marcada por guerras, é ali que o cristianismo surge, dentro da Palestina, ocupada pelos romanos, conquistada pelos romanos, e ela surge nesse contexto de conflituoso, né? Dentro da Palestina. E é com esse momento que também Cristo dialoga muitas vezes, muitas passagens suas, está dialogando com esse contexto, assim, uma Palestina ocupada, né, com
com os anseios da população judaica por uma liberdade. E Cristo vem apontar que a verdadeira liberdade não é necessariamente apenas essa liberdade secular, né? Mas também uma liberdade espiritual, né? Então, Jesus trabalha muito essa questão, tanto do mundo físico como do mundo por vir, que é tem reflexo do momento que ele está, né? Uhum. E a gente, bora ambientalizar ali a galera, né, que tá ouvindo a gente. A gente fala de um Israel dominado, né, Uhum. por Roma, né? Naquela época, Jesus vem nessa época, né, que Roma tá dominado, que Israel tá dominado, né? E eles têm esse anseio aí. Aí Jesus leva a sua palavra, Uhum. morre, ressuscita. Depois da ressurreição que começa então esse surgimento, né? Esse reuniões em casa, né? Isso. A região em que Israel está situada, né, ali a região da Palestina, é uma região de transição, né, de contato entre grandes impérios. Então, sempre uma região muito disputada militarmente, né? E a gente acompanha isso, parte dessa história está na Bíblia, inclusive. Sim. Né, tanto na Bíblia evangélica, né, na Bíblia judaica, como na Bíblia católica, que tem alguns livros a mais. E a gente vê que Israel vai desaparecer enquanto uma unidade política, né, Uhum. autônoma, melhor dizendo, ali com a invasão dos babilônicos, né? Primeiro os assírios invadem Israel, que é o reino do norte, invadem, levam embora o povo, e depois os babilônicos invadem o reino de Judá, que é o reino do sul, e fazem o mesmo processo, levam para a Babilônia, tem um exílio, eles voltam do exílio, mas já sobre o domínio dos persas, e eles não voltam a ocupar, não voltam a ter sua autonomia. São depois governados pelos gregos. Durante os gregos tem uma luta de independência que eles conseguem quase 100 anos de independência, de autonomia. O povo judeu, né, consegue quase 100 anos de autonomia, até ser conquistados pelos romanos novamente. Eles ficam só 100 anos depois que saem da mão dos persas? Eles saem dos persas e caem pelos gregos, né? Gregos, Os sim. gregos dominam a região. Aí foi o conflito entre dois generais gregos, Ptolomeu e Seleuco, né? É uma disputa, assim, aí forma duas dinastias, uma no Egito, uma na Síria, e aí vem a história dos Macabeus, né? Que não está na Bíblia protestante, mas está na Bíblia dos católicos, na primeira e segunda Macabeus. É a resistência, né, de Uma Israel. resistência, né? Acho top essa história É uma deles, história velho. muito bacana. Deveria ter na Bíblia evangélica, mas não tem. Não tem, mas a gente considera um livro histórico, né? Então Sim, tem seu sim, valor sim. histórico. Só que depois a gente pode até chegar lá, né? Por outro processo, os protestantes resolveram tirar esses livros da Bíblia, mas eles realmente consideram livros históricos, tem seu valor para conhecer, né? Sim. A história de Israel. E é depois desse período que eles estão dominados, passam 100 anos de autonomia, de independência, até serem dominados pelos romanos. Então, a história de Israel, na verdade, é uma história de ocupação, né? Desde o século V ali. Por pouco tempo tiveram uma autonomia depois da queda do reino de Judá, pouco tempo tiveram de autonomia. E é esses anseios que também a gente vê lá no Novo Testamento, né? Os judeus esperando um libertador, alguém que fosse libertar eles da opressão de Roma. Então, quando Jesus nasce, a região ali é chamada de Palestina, que é uma província do Império Romano. O nome Palestina vem de lá, né? E aí a região é dividida entre alguns governantes romanos e os romanos exercem esse controle na região, cobrando impostos, enviando seus governadores para impor sua lei, tem seus exércitos estacionados ali. Isso muitas vezes gerava conflito com o povo, né? Esse é o contexto político, né? Jesus nasce sobre o primeiro imperador, o imperador Augusto, e morre já com o segundo na época do Tibério. Então, esse é o contexto ali romano, né? O contexto que Jesus nasce dentro do Império Romano. Aí você começa a ver, depois que ele sobe, né? Formando células, né? Células, né? Dentro de casas, né? Reuniões escondidas e tal, porque começa a haver uma perseguição, né? Acho que célula não seria o melhor termo, porque a gente ia confundir muito com o movimento que tem hoje na igreja contemporânea, com o G12 e da igreja contemporânea. Então, para não correr risco desse anacronismo, assim, dessa confusão, a gente não usa muito esse termo de células. Mas sim, as igrejas vão ser igrejas domiciliares, né? Então, os primeiros templos, na verdade, são casas.
Até porque, como o cristianismo vai ser uma religião perseguida, né? Por alguns motivos, os romanos vão perseguir. Então, eles vão se ocultar dentro de casas. Essas casas vão gradualmente se mudando, vão se adaptando para o culto cristão, mas originalmente elas são casas. Tem como mostrar a imagem aí? Tem. Manda. Acho que se tu pesquisar aí, Igreja Dura Europos, vai aparecer uma, que é a igreja, essa igreja casa mais antiga que a gente conhece. Uhum. Ela foi encontrada nessa cidade, Dura Europos. Europes. É uma cidade, é uma igreja numa cidade na Síria, né? Uhum. Ela foi escavada e foi encontrada essa casa-igreja, que era uma casa, mas que ela foi adaptada para o uso de uma igreja que tinha ali segunda metade do segundo século, né? A igreja acho que é por volta de 150 depois de Cristo. Uhum. Então, As primeiras igrejas? essa que eu tô falando, Dura Europos, né? Tá. Que Não, tu tá dizendo 150 depois de Cristo, as primeiras igrejas, tu diz? esse modelo de igreja-casa. A modelo de igreja-casa. Essa especificamente, a Dura Europos, ela é mais ou menos desse período, 150, se não me engano, se não me falha a memória. Aí ela é bem interessante porque a gente consegue ver. Consigo encontrar aí um? Conseguiu, Marcos? Acho que é. Aí tem algumas pinturas, tem alguns afrescos. Não. Não. Europa. Cara, eu não sabia. Eu não sabia. Olha Essa por dentro. informação eu não tinha. Aqui é. Olha lá aí, bem aqui embaixo, Marcos. Isso aqui, ó. Marcos. Essa seria a fachada, né? Essa é a fachada. É uma reconstrução do que. E esse aqui é por dentro. É 233 mais ou menos, né? Caraca, velho. Olha, ela tem todo um estilo mesmo, né? De sacro, né? Uhum. Já mostrando esse estilo, né? Aí ela. Aí ela, é essa daí. Joga no meio aqui, Marcos. Joga na nossa câmera do meio. Não. Volta lá. Aí, deixa aí. Joga na nossa câmera aqui do meio, vê se a galera consegue ver. Acho que consegue ver um pouco de longe. Já tem uma estrutura. Aqui, no caso, seria o quê? O altar? O batistério. Ah, um batistério? Esse é o batistério. Você vê aí a bacia para batismo, né? Uhum. É uma igreja bem simples, né? Ela é curiosa porque próximo dessa igreja tem uma sinagoga. Ela é muito mais rica, ornamentada, né? Assim, a ornamentação é muito mais rica. Isso mostra como os judeus ali eram mais prósperos e essa comunidade cristã era uma comunidade mais simples, né? E ela é interessante porque realmente é uma casa, a gente consegue ver a planta dela, né? E ver como ela foi adaptada para esse uso de igreja. Vê se tu baixa um pouquinho mais essa imagem mais para baixo. Essa já é a sinagoga. Essa já é a sinagoga. É. Você percebe que é bem mais rica, assim, ricamente ornamentada, né? Essa sinagoga é vizinha àquela igreja, né? Vizinha àquela igreja. Na verdade, eu não sei se essas igrejas ainda existem, né? Porque ela estava numa região ocupada pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico destruiu muitas dessas coisas. Entendi. Eu não consegui. Confesso que depois não pesquisei mais, mas na época eu tentei acompanhar e era uma dúvida entre os arqueólogos se tinha ou não sido preservado. Legal. Mas depois não Os caras já voltei. usavam esses Os afrescos, pintura direto na parede. Com passagens bíblicas, né? Só que isso aí, no caso, são... Antigo Testamento. Antigo Testamento, né? Essa aí, no caso, é a sinagoga. Sim. Mas tá na mesma rua. Então, na mesma rua que tinha a sinagoga, tinha essa igreja domiciliar, né? Que top, olha, legal. Dom Ecclesias. E aí são essas as primeiras igrejas aí? São primeiras igrejas organizadas, né, mais estruturadas. Isso 300 e poucos anos. Isso não, antes, essa planta aí é de 200 que a gente viu ali. Então ela já algumas pinturas da parede foi reconstruída, né? Então ela já é bem antigo, né? Sim. Então não é muito assim de hoje não, que a gente vê essas... Como elas são hoje, as igrejas têm essa parte do batistério. Eu não sabia que os bastérios eram internos. E aqui nesse caso igrejas têm bastério interno. Isso. Né? Até porque é uma região desértica, né? Então não tem abundância de água. Então, às vezes é necessário você ter esse reservatório de água para fazer esses batismos, né? E a gente sabe que batismo dentro das igrejas é uma discussão até hoje que ainda tem, né? Qual é a forma de batismo, se é imersão, se é aspersão. Dependendo de qual igreja você tá, isso
realmente uma discussão que pega muito fogo, né? Verdade. Uma discussão muito grande. E aí, nessa época aqui, as perseguições rolavam. Estavam rolando. Só que as perseguições à igreja, elas geralmente tinham um caráter local. Não tinham um caráter assim, como a gente imagina que tenha sido perseguições ao mesmo tempo em todo o período, em todo o território do Império Romano, né? Eram muitas perseguições locais, assim, comunidades e tal. Tiveram algumas perseguições que foram feitas por imperadores, né? Foram conduzidas por políticas dos imperadores, mas elas sempre tiveram um impacto mais local, né? Por mais amplo que fosse a perseguição, por mais severa que fosse, ela tinha um alcance geográfico restrito, né? O que permitiu que a igreja fosse perseguida em um canto e prosperasse em outro. Nesse outro que ela estava sendo perseguida, no outro tinha paz. Então isso foi meio que, digamos, equilibrando. A igreja sempre usufruiu sempre sofreu essa perseguição assim, mas também sempre conheceu períodos de paz, de tranquilidade, né? Que permitia ela prosperar nesse período, entre esses períodos de perseguições, né? Uhum. E aí você tem onde é que surge essa questão para fazer um concílio? Como é que a igreja entra para dentro do Estado? E quem foram? Foram os judeus que entraram e os antigos cristãos também que fizeram a junção da Igreja Católica para formar a Igreja Católica? Não, o cristianismo judeu ele vai perdendo um pouco de força depois do episódio que há uma revolta em Jerusalém para, mais uma vez, conseguir a independência de Jerusalém sobre o Império Romano, e os romanos massacram essa revolta judeia, né? Destroem praticamente o reino judeu, os judeus mais uma vez dispersos, destrói o templo de Jerusalém, destrói Jerusalém, e depois disso essa influência de judeus dentro da igreja perde um pouco de força. Entendi. Né? Essa influência, digamos, política, assim, desse controle. Perde um pouco de força, e aí a gente vê autoridades de outras regiões ganhando mais influência, mais força, e o cristianismo, de fato, se distancia cada vez mais do judaísmo enquanto religião. Né? Isso vai acontecendo ao longo do primeiro século ainda. Né? O cristianismo se torna uma religião perseguida, né? Justamente por não concordar com o culto ao imperador, por sofrer alguma preconceito, discriminação do povo que enxergava nos cristãos uma ameaça, por não entender o que eles pregavam, até porque como a igreja era perseguida, você não dizia muito explicitamente quais eram as ideias. Então, isso levou à perseguição da igreja. Então, toda discussão, toda discordância teológica, ela tinha que ser resolvida internamente, né? Através de escrito mesmo, textos, cartas. Então a gente tem uma ampla bibliografia discutindo isso, né? Naquela mesma época, né? Então sobreviveram textos de teólogos, padres discutindo questões teológicas daquela época, as chamadas heresias, né? A Trindade era uma delas. A Trindade, a Trindade nem tanto. Primeiramente a questão de Jesus, né? Quem é Jesus? Como que ele era feito? Se ele morreu, se ele não morreu na cruz? Se ele morreu, só pareceu ter morrido? Então tinha toda uma discussão em torno de Jesus que tinha que ser debatido internamente, né? Com cartas e tudo mais. Quando Constantino ele usa do cristianismo como forma para se consolidar no poder, né? E é muito debatido se ele se converte ou não ao cristianismo, mas o fato é que ele de fato abraça o cristianismo, né? Favorece o cristianismo enquanto religião, e isso ele o ajuda também, né? a se consolidar seu poder em Roma. Da feita que Constantino abraça o cristianismo e começa a favorecer o cristianismo, aí ele intervém. Ele vê surgir uma discussão sobre quem é Jesus e determina que tem o Império Romano tem que ter uma direção clara, né? Então, qual dessas discussões, qual dessas vertentes de fato verdadeira, é aceitável? E ele determina que tem esse concílio. Então, o concílio de Nicéia 325, ela é convocada, apesar de ser convocada pelo imperador Constantino, ela é dirigida pelos teólogos, pelos bispos, e não vai ter interferência do Constantino assim nesse tratado dela, dessas discussões dela. Constantino só obriga que tenha, porque ele viu surgir essas discussões sobre quem é Jesus e ele resolve que tem que ter.
Tem que acertar. Fechar essa ideia Fechar aí. essa ideia. E aí vem a discussão que a gente chama, que é a que tu tocou do arianismo, né? Sobre Ário era um bispo, era um pregador, um presbítero em Alexandria, principal cidade do Egito, e ele tinha essa ideia de que Jesus tinha duas naturezas, né? Uma humana e uma divina, Uhum. e que essa natureza divina de Jesus ela tinha sido criada por Deus, né? E aí fica uma questão muito tensa. Então, Jesus é criado? Então, Jesus não é Deus? Então, qual é a natureza de Jesus? Ele é um ser criado, não é criado? Ele teve uma origem, não teve uma origem? Então, isso vai dar origem a essas discussões que nós chamamos de cristológicas, para definir o entendimento da igreja sobre quem é Jesus, né? E aí tem uma discussão muito grande entre esse partidário de Ário e os contrário a Ário sobre quem é Jesus, sobre a natureza de Jesus, né? Ário ele era um excelente orador, então ele Uhum. fazia musiquinhas para poder divulgar suas ideias. É Suas mesmo? ideias. No Egito isso era bastante discutido, né? Uhum. Então, era gerava uma polêmica grande para a época, né? Por isso a necessidade do concílio. E aí o concílio se reuniu e fechou condenando as ideias de Ário, dizendo que não, Jesus não foi criado, ele é eternamente gerado, né? Ele descende, vem de Deus diretamente. Uhum. Cristo ele é Deus, não pode dizer que ele é criado, né? Então, ali em Nicéia se estabeleceu de fato essa ideia. De que Jesus é o Não, Deus. estabeleceu não, né? Porque a ideia já vinha, Já vinha. mas se estabeleceu aquilo que nós chamamos de ortodoxia. Uhum. Né? Então, qual é o pensamento correto da igreja? É esse. Então, foi quando a igreja começou a fechar essa ideia de ortodoxia. Qual é o pensamento correto para a igreja? É esse. Né? Jesus é Deus, no caso. Jesus é. Porque os crentes já acreditavam nisso, já confessavam isso. Mas descrever em termos teológicos como que é como que se expressa essa fé, aí foi ali. Então eles estabeleceram, em Nicéia eles fizeram um credo, né, niceno, especificando, creio em Deus Pai, tudinho, né, quem que era Deus, quem era Jesus, o Espírito Santo, e isso é a origem da ortodoxia. Então, Uhum. essa é a correta compreensão da igreja. Isso marca todos os cristãos, né? Desde então até hoje em dia, todos acreditam confessam esse credo niceno, pelo menos confessam, né? E aí vai tendo, com o passar dos anos, dos séculos, vai tendo outras discussões também envolvendo sobre Jesus. E aí vão sendo outras discussões, são outros concílios, né? O de Nicéia, o de Éfeso e o de Constantinopla, que fecha essa ortodoxia cristã, que até hoje basicamente é a marca de boa parte dos cristãos, né? Tanto católicos como evangélicos defendem esses pontos, né? Divindade de Jesus, sua natureza divina humana, né? Seu nascimento virginal. Então, que Jesus não é criado, mas ele é gerado, eternamente gerado. Aí são termos bem teológicos, né? Aí você vem, sai dessa... E como foi que eles determinaram a questão dos livros, João? Os livros A gente falou porque tem várias... Não é que estão... Eu conheço três. A Igreja Católica, a dos etíopes e tem a nossa, que é a evangélica. Na etíope tu tem um livro que tem na etíope que não tem na católica nem na evangélica. Salvo engano, na Etíope é que tem o cânon maior. É o maior cânon que tem, que tem até também livros de autoria supostamente de apóstolos, porque a gente não tem no nosso, né? Tomás e tal. Essa questão do cânon, a Igreja Católica só bateu o martelo na época da Reforma, né? Que ela determinou quais eram os livros da sua Bíblia. Já saiu na Reforma. Justamente em resposta aos reformadores. O que a gente tem é uma discussão sobre aqueles livros que de fato vão ser inspirados, que deviam ser utilizados nas igrejas. Então, como eu falei lá no começo, as igrejas são locais, né? Cada cidade tem a sua igreja e tudo mais. E
existem livros que circulam em algumas regiões e não circulavam em outras, né? Então, Paulo escreveu uma carta para Roma, então aquela carta vai circular em Roma, na região, mas também não esteja circulando em Jerusalém. Entendo. Então, Pedro escreveu uma carta, está circulando numa região, mas não está circulando em outra. Então, a gente tem vários livros, né, escritos por autores que circulavam em lugares diferentes. E aí, com o passar dos anos, ficou a questão: quais desses livros realmente devem ser utilizados na liturgia, no culto? E tinha discordâncias. Tem algumas listas ali, de alguns teólogos fazendo listas de livros que eram inspirados, que não eram. Então, temos algumas desses sobrevivem hoje em dia. Temos as cartas de Clemente, que era um bispo de Roma, que ele escreveu cartas, né? Temos cartas de Policarpo. Então, algumas dessas escritas eram usadas em alguns lugares, não eram em outros. Uhum. Até que veio né, um cidadão chamado Marcião, e foi ele o primeiro a dizer quais livros eram inspirados e quais livros deviam ser utilizados e quais não deviam ser utilizados. E aí, só que ele tinha umas ideias meio erradas, assim, para nós da ortodoxia. Ele tinha uma ideia de que o Deus do Antigo Testamento era que era um Deus mau, né, inferior, e o Deus Pai do Novo Testamento era superior. Então ele descartava o Antigo Testamento e tudo aquilo que era judaizante. Então ele foi cortando um monte de livros para nós estamos ortodoxos, sim. Mas era uma das ideias que tinha na época, né? Uhum. Ele cortou esse livro do Antigo Testamento e foi editando alguns livros do Novo que ele achava que tinha passagens favoráveis aos judeus. E como reação, né, muitos bispos, né, padres da época tiveram que fazer esse esforço de condenar a heresia dele e de defender alguns livros que de fato fossem aceitos universalmente. Então foi se fazendo um esforço de perceber quais livros eram utilizados amplamente pela igreja, e aí tiveram alguns critérios. Livros que eram amplamente utilizados por igrejas em vários lugares, né? Então, a dispersão geográfica. Se um livro ele realmente é conhecido por várias igrejas, várias regiões, se elas têm uma origem comprovada a algum apóstolo, né? Ou alguém que conheceu Jesus diretamente, para servir de respaldo. E esses foram livros que a igreja vai reconhecendo como, de fato, inspirados, né? Então, a igreja sempre reconheceu, né, a existência desses livros, só que com esse processo histórico, ela vai realmente afunilando os livros que realmente são considerados sagrados. O historiador vai ter uma visão um pouco mais, talvez, materialista dessa visão, né? Vendo que esse caminho vai tirando pensamentos contrários, vai formando uma ortodoxia para ter um certo controle, um certo domínio. Mas como os cristãos, nós também consideramos que isso é uma providência, né? Então, acho isso muito interessante, porque quando a gente estuda a história da igreja, o historiador ele olha para as questões materiais, físicas, né? Só que como a gente, né, pediu que licença, como eu sou evangélico, sei que tudo bem Sim. E eu sei que isso às vezes é um ponto sensível para os cristãos. O cristão tem que aprender a olhar com essas duas perspectivas, de um lado histórico e de um lado teológico. Sim, concordo. Então, historicamente falando, tem um processo histórico de formação desse cânon, que é a discussão, que é os cristãos antigos discutindo qual é a origem dos livros, quais livros deveriam ser aceitos, quais não, por quais motivos esse é aceito, por quais motivos esse não é aceito. Então tem uma discussão sendo feita, né? Mas isso não impede que nós enxerguemos nesse processo a condução espiritual do Espírito Santo conduzindo, dando inteligência. Só que essa é uma argumentação teológica. Sim. Né? Então teve o processo histórico, né? Que é essa discussão, que muitos historiadores enxergam isso como uma forma de você tirar a concorrência, pensamentos diferentes, distintos, e você ir fechando, né, dentro de uma ortodoxia e exercendo um controle. Mas nós, como cristãos, também reconhecemos que nisso Deus opera,
não operou e opera a ponto de chegarmos num texto fiel àquilo que ele desejava que nós tivéssemos, né? Isso tudo levando em consideração que esse processo está todo sendo guiado pelo Espírito Santo. Para nós, como cristãos, sim. Sim. A gente entende sim. Eu tenho uma dúvida. Mas, historicamente... Saiu dos concílios que Jesus é Deus, por exemplo, né? Ou não? Ele é filho ou ele é Deus? Não. A divindade de Jesus já é algo... A divindade é fechada. Já é desde o início. Então, essa é uma marca característica do cristianismo que vai distinguir ela do judaísmo, né? Sim. Que Jesus é a divindade de Jesus. Só que definir os termos dessa divindade é que vai ser nos concílios. Uhum. Então, a noção de que Jesus é divino já existia. Sim. Né? Só que os termos dessa divindade é que são discutidos. Na verdade, no mundo antigo, não se debate, a divindade de Jesus não era tão preocupante quanto a humanidade. Nos primeiros séculos, o mais escandaloso não era dizer que Jesus era divino, era dizer que ele era humano. Então, às vezes, os primeiros cristãos tinham que mais defender a humanidade de Jesus do que sua divindade. Porque, de acordo com algumas filosofias gregas e tudo, o material é inferior. Então, o corpo ele é algo inferior ao espírito. Isso tem até um pouco a ver com o platonismo. Uhum. Então, como é que você vai dizer que Deus encarnou em algo inferior? Não pode. Então, algumas comunidades vão dizer que Jesus apenas aparentemente que encarnou em figura humana. Não encarnou. Então, ele aparentemente morreu na cruz. Então, havia algumas comunidades que vão tentar negar essa humanidade de Jesus. Então, havia toda essa discussão no mundo antigo sobre essa natureza de Jesus, humana, né, especialmente humana. E Ario não duvidava da divindade. Ele apenas dizia que Jesus foi criado, né, por Deus na eternidade, lá no passado, lá né, atrás. antes da criação. Foi a primeira criatura. Então, mas isso a igreja considerou uma heresia, né? Uhum. Não se pode dizer que Jesus foi criado, né? Então, Jesus não é criado. Jesus, ele vem de Deus, ele é Deus, de fato. E Ario nunca negou a divindade de Jesus. Ele só dizia que Jesus era um ser criado, foi a primeira das criaturas, né? E aí, avaliando essas conversas assim, a gente vê que isso não tira o mérito do Cristo e não tira a obra que ele realizou. Não tira, né? Aí até ele mesmo se identificava como filho, né? Justamente, muitas né? vezes, né? Pelo menos é o que está escrito, né? E o que implica ser filho de Deus, né? Então, teve essas discussões. O que implica dizer que ele é filho de Deus? Quer dizer que ele é gerado e foi criado, né? Aí a gente chega na Idade Média. A gente já avança para a Idade Média aí. E chega lá já a Igreja Católica estabelecida como única igreja, né? Nessa época. Ocidente, sim. No Ocidente, sim. Mas é a mais poderosa, né? Porque ela que... Também. Ela institui reis. No Ocidente. Né? É porque a gente... sim, no Ocidente. No Ocidente, na Europa Ocidental. Porque como a gente tem essa colonização europeia, a gente associa a igreja a catolicismo. E a gente esquece completamente das igrejas no Oriente Médio, no Oriente, né? Como essa que a gente falou dos etíopes, né? Que tiveram um desenvolvimento completamente à parte do católico. Então, a igreja oriental é completamente diferente, né? Era só a etíope ou tinha outras? Existem várias outras, né? Pode citar alguma pra gente? A igreja etíope, a copta do Egito, né? Copta, que é a igreja egípcia, de fato. Cristã. Né? Cristã, desde lá da época do Império Romano. Top! Inclusive, o copta é a língua egípcia falada, né? Porque o egípcio hoje ele é árabe, né? Então ele fala árabe. Copta é uma língua egípcia, né? Litúrgica dentro da igreja. Né? Até hoje não tem comunhão com a igreja católica, né? De Roma. Uma igreja à parte. A maior igreja cristã do Egito é a copta. Né? Eles têm até uma ideia diferente de Jesus, que Jesus tem só uma natureza, que é humana e divina ao mesmo tempo. Tem a igreja que... Bem egípcio, né? Bem egípcio isso aí. Tem a igreja que nós chamamos de nestoriana, né? Mas ela é chamada de igreja caldeia, que é uma igreja de origem iraquiana, né? Lá no Iraque, na região que historicamente foi a Assíria, né? Tem essa igreja lá, a igreja
caldeia, igreja nestoriana para alguns. A igreja da Armênia, que foi a primeira igreja... que a Armênia foi o primeiro país a reconhecer o cristianismo como religião oficial. A igreja grega, né, Cara, que era chamada igreja bizantina, grande a própria igreja família, russa, né? Cada uma com seus credos. Sim, eles compartilham muito da nossa base, né? Só que vão ter desenvolvimento litúrgico diferente, vão ter, né, seus próprios pensadores, suas próprias compreensões de alguns temas. Então, alguns temas que para nós no Ocidente são discutidos para eles vão ser debates. Vão ter sua forma de pensar, refletir a realidade diferente, né? Sobre salvação. Então, essa igreja do Oriente, para nós, realmente, ela é pouco conhecida, pouco discutida no geral. Fora das academias, assim, ela é pouco realmente conhecida, pouco discutida. Aí você chega aí na Idade Média, com a Igreja Católica ainda ali já estabelecida como um poder, inclusive. E né, é por isso que ela é chamada de Igreja Católica, né? Porque essa Igreja de Roma, ela vai conseguir impor seu domínio nessa Europa ocidental, né? Ela vai vencendo... Como falo, vencendo, que a igreja de Roma vai conseguindo botar a sua influência, o seu domínio sobre as outras igrejas que haviam na Europa Ocidental. Então ela vai botando o seu domínio e a igreja se torna de fato uma igreja romana, no sentido de obedecer ao Papa, que é o bispo de Roma. Né? E aí se consolida aquilo que nós chamamos de Idade Média, né? Um período com forte influência da igreja romana, né? Toda a Europa. Aí você tem ali, já começam os questionamentos. Acho que é interessante. Se for para falar da igreja de Roma, da Idade Média, tem que falar do Papa. Aí eu acho interessante citar que o Papa, na verdade, essa autoridade vai se formando gradualmente ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, né? As igrejas quando surgem, as igrejas eram comunidades locais, né? Então, a gente vê a instrução de Paulo para se eleger presbíteros, para governar aquelas igrejas locais. As igrejas que são em casas passam a se organizar a partir de cidades, né? Então, vai existir um corpo de presbíteros que vai governar, administrar as igrejas daquela cidade, né? E vai surgir uma figura que é a figura do bispo, que vai ser entendido como o supervisor de uma determinada região, né? O bispo, ele vai ser visto como alguém que precisa ter uma descendência apostólica, né? Então, o bispo, ele vai ser... Essa é uma ideia defendida por Irineu, né? Uma descendência apostólica tem que ser o pai ou o avô, qualquer é uma sucessão apostólica, perdão. Né? Então, eu tenho que receber a minha autoridade de um apóstolo. Então, Irineu, ele foi discípulo de discípulos dos apóstolos. Então, Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Né? Isso é registrado nas cartas dele e tudo mais. Então, a ideia é que a minha autoridade... Então, Irineu vai dizer que essa autoridade que eles tinham vinham dos apóstolos que tinham sucedido, né? Da qual ele sucedia. Sim. É a ideia do bispo. Então, só quem pode ordenar um bispo é um outro bispo para ter essa sucessão apostólica. Né? E os bispos descendem desses apóstolos que vão formando seus sucessores. Entendi. Então, esses bispos vão passar a governar, a administrar a igreja em determinadas regiões geográficas. E o principal desses bispos são os patriarcas, né? Que serão 5. O patriarca de Roma, né? Que é a capital do Império Romano. O patriarca de Alexandria, que é a principal cidade do Egito, uma das mais ricas do Império. O patriarca de Antioquia, que é uma cidade que aparece na Bíblia também, que foi onde Paulo visitou, né? Onde ele saía, que é uma das grandes cidades também do Império Romano. Jerusalém e por fim Constantinopla, que vai ser a nova capital do Império Romano. Então essas 5 cidades vão ter patriarcas. Cada um desses patriarcas é na verdade um papa, né? Papa é a palavra latim para patriarca.
Então o Papa em Roma vai ser apenas mais um desses patriarcas. Uhum. Né? Só que Até que ele... ele vai dizer que ele tem a primazia sobre os demais. Ele vai reivindicar essa primazia. Aí é a teologia católica até hoje, por ter sido fundada por Pedro, já que era a capital do império, era mais influente, mas ele de fato tinha uma influência maior porque estava na cidade mais importante, né? Então, isso até hoje existe, né? Provavelmente um pastor que mora em São Paulo vai ter mais influência do que um pastor de Macapá, né? Então, isso existe até hoje, né? Um pastor de uma grande... né? Um pastor de uma grande cidade, uma grande igreja, vai ter mais influência do que um pastor de uma igreja menor. Então, com base nisso, ele vem reivindicar e pôde dizer que ele era descendente de Pedro, né? Aí tem a famosa frase lá, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra a gente cai essa rocha. Pedro recebeu as chaves dos céus. Então, o bispo vai reivindicar essa primazia, ou seja, vai dizer que é o primeiro entre os patriarcas. É daí que vai surgir essa figura do Papa na Idade Média. Né? Cada uma dessas igrejas até hoje tem seu patriarca, né? A igreja de Constantinopla tem seu patriarca, a igreja do Egito tem seu patriarca, e Roma, o bispo de Roma reivindica a sua primazia, que ele é o primeiro entre todos eles. Né? E nem todos reconhecem isso. Né? Por isso que... E durante a Idade... Só que na Idade Média, como o Império Romano do Ocidente acabou, né, o Império Romano continua no Oriente, mas no Ocidente ele acaba, o Papa acaba também assumindo uma liderança política. Né? Então, quando o imperador sai de Roma, qual vai ser a principal autoridade ali de Roma? O Papa. Então, o Papa vai gradualmente também tomando funções políticas, né, da administração, da defesa da cidade, e ali vai se expandir o seu poder. Vai ter até a discussão sobre qual é o limite do poder do Estado, qual é o limite do poder da igreja, né? Vai surgir aí a teoria dos dois gladios, das duas espadas, né? O Papa governa, tem um poder espiritual, o rei tem um poder temporal, né? Então essas são discussões que vai ter na Idade Média, né? E à medida que a igreja vai se tornando poderosa, vai acumulando riqueza, vai acumulando poder político, vai se tornando, inclusive, um espaço que as pessoas ambicionam ocupar, não por motivos espirituais, mas por motivo secular, por poder, né? Já que o Papa governa a cidade, eu quero que o meu filho seja um Papa, não porque qualquer razão espiritual, né? Então, essas intrigas, digamos, materiais, seculares, entram muito forte na igreja, e a gente já no século VIII ali, a gente já vê os primeiros movimentos desejando uma reforma na igreja. Né? Já desde lá. Desde sempre, né? Então, é desde cedo que a gente vê pregadores desejando e apontando uma necessidade de reforma dentro da igreja. Né? Inclusive, se a gente for olhar as cartas lá do Novo Testamento, Paulo já fala, né? Surpreso, como é tão... Ele fala para Gálatas, como é que vocês abandonam tão rápido, né? As palavras. No Apocalipse tem Jesus falando lá para a igreja de Éfeso, né? Vocês esqueceram o seu primeiro amor, lembrai de onde tropeçaram e volte. Então, Paulo cita alguns caras lá dentro, né, que estão fazendo esse movimento, né? Então, isso é muito interessante para nós, enquanto cristãos, para a gente fazer uma análise profunda, né, sobre os nossos próprios caminhos, mas historicamente a gente vai enxergando isso, né? Que esse desejo de reforma sempre existiram, e vai haver algumas reformas dentro da Igreja Católica, né? Que vai dar a cara que a gente tem, que vai construir a igreja como a gente conhece ela hoje, né? Uma dessas reformas foi, inclusive, quando um monge conseguiu virar papa e ele vai proibir casamento na igreja, casamento dos padres, né? Vai obrigar o celibato para os padres. Vão criar o conselho de cardeais para eleger o Papa, para o Papa não ser mais aclamado. Então são várias pequenas reformas que vão tendo e que vão construindo aquilo que hoje nós reconhecemos como Igreja Católica. Por isso que o historiador não costuma dizer que a Igreja Católica surgiu lá no Império Romano, no mundo antigo. Porque são essas pequenas reformas que vai dar origem
a cara daquilo que a gente hoje enxerga como Igreja Católica Romana. Entendi. E aí você tem o primeiro reformador, o primeiro protestante lá dentro, que é o Lutero, dentro desse novo contexto aí de Igreja Católica. Aí nesse contexto sempre vai haver movimentos desejando, reconhecendo que a igreja precisa mudar, precisa voltar. Vamos ter, inclusive, o Francisco de Assis, que ele não é necessariamente reformador, mas ele enxerga que a igreja está muito rica, muito opulenta, né? Então ele traz uma ideia de renunciar à riqueza, né? As ordens mendicantes, então renuncia à riqueza e vai viver de forma humilde entre o povo. Então a gente vê alguns movimentos de reforma, assim. Só que, claro, o grande nome é de Lutero, porque ele conseguiu fazer um movimento de ruptura, né? Houveram outros que tentaram, John Wycliffe, John Hus, Savonarola. Tiveram alguns que foram tentando assim, coisas menores, mais locais, só que foram perseguidos, foram mortos, alguns. Só que com Lutero realmente avançou com ele. Avançou e num processo de ruptura. Uhum. A gente chega no contexto histórico, né? Favorável. Então, era um período em que o papado estava enfraquecido, né? Quase 100 anos de alguns conflitos bem intensos envolvendo o papado, né? Inclusive um período em que teve 3 papas ao mesmo tempo, né? Cada um excomungando um ao outro. Então foi um período em que a autoridade papal estava enfraquecida, que a autoridade eclesiástica estava enfraquecida com denúncias de corrupção, de incesto. Caramba! Então, os próprios católicos apontavam a necessidade de reforma, como eu falei. E também um período em que os reis estavam se consolidando o seu poder e querendo diminuir, né, a influência do Papa. Especialmente o poder do Papa, dentro das igrejas locais, né? Tipo aconteceu com a Inglaterra, como aconteceu com a Inglaterra. Os reis queriam ter domínio sobre as igrejas no seu território, né? Sim. Não que elas fossem leais a uma autoridade estrangeira, como o Papa era visto. Uhum. Então, isso vai favorecer que Lutero... inclusive também a questão do Renascimento, né? Que está recuperando alguns textos antigos. A ideia de você purificar os textos antigos, traduzindo de uma forma mais aprimorada. Então, vai surgir novas edições, né, do texto em latim. Vai surgir texto, vai voltar a ser publicado as versões em grego do Novo Testamento, já de uma forma um pouco mais apurada, com um processo crítico de análise. Isso tudo vai favorecer uma discussão e um ambiente que permite que a reforma protestante aconteça. E naquele momento ali se tinha algumas coisas acontecendo, né? A Igreja Católica com as indulgências, justamente. Aquela questão do amor, né? Que ficava em segundo lugar, né? O próximo ficava em segundo lugar. Questão de inferno, demônio, essas coisas, tudo vem... Inferno, Satanás, como a gente conhece hoje, tudo vem surgindo dali, daquela... Boa parte da teologia que a gente conhece, ela tem origem medieval, né? O inferno que a gente conhece, inclusive, ela tem muita influência até mesmo da figura do Dante lá, Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia. E a parte que mais atrai é a visitar o inferno, né? Então, boa parte do nosso imaginário sobre o inferno é medieval e tem muito a ver, inclusive, com o escrito do Dante, né? Mas sim, né, buscando as indulgências é algo que existe até hoje na igreja, né, que é a questão do perdão, né? Pois é. Na igreja católica isso é bem marcado, só que naquela época era de fato um uso muito exagerado dessas indulgências, de fato um comércio aberto, num contexto em que o Papa está mandando construir ali a Basílica de São Pedro, né? Está edificando, está tendo os gastos. Então, para financiar isso, ele promove essas indulgências, que é perdão, né? O perdão. Só que a ideia é que você está podendo comprar um certificado que abate seus pecados, né? Porque assinado pelo Papa. Porque na verdade, no pensamento medieval ali... Você acumulava, né, os seus pecados, você acumular anos de punição, né? Se você provavelmente ia para o purgatório, se você fosse um cristão, ok, você iria para o purgatório e
pagaria seus pecados ali até um dia ir para o paraíso, né? Se você não fosse um bom cristão ou não fosse cristão, você iria para o inferno, aí não tinha chance. Mas a questão é que, como todo mundo era cristão e tentava ser pelo menos mais ou menos, a ideia de que vocês iriam as pessoas iam para o purgatório, lá ia pagar, né, os seus tantos anos de purificação para ir para o céu. Se você é uma pessoa muito santa, muito boa, você acumula tesouros no céu. No céu, sim. Né? Então o André é um cara excepcional, de fato, uma pessoa santa, diferenciada. Tem testemunho, né? Testemunho, Aí, com muitas obras, muitos. Então, aquilo que você fez em vida foi o bastante para te levar para o céu, e o que digamos, o que sobrou ainda acumulou tesouros no céu, que a igreja vai tem saldo. Tipo isso, um saldo. E que a igreja administra esse tesouro, né? Uhum. É por isso que ela pode dar o perdão, oferecer perdão e tudo mais. Nossa, cara, que... E por isso que o santo também tem essa moral de interceder, né? Porque ele tem uma certa influência. Então, isso era muito um pensamento ali medieval, né? Então, a igreja, ela tinha esse tesouro acumulado dos santos e dos apóstolos que ela podia administrar, né? Então, se você tem relíquias em casa, se você faz algumas coisas, você vai conseguindo diminuir essas suas penas, né? Então, eu tenho a relíquia de tal santo, eu consigo abonar tantos anos de punição, vai batendo. A gente ri hoje porque a gente tem informação hoje, né? Mas naquele tempo a galera, era tudo era em latim, né? Eles não tinham acesso à leitura. Não tinha, a maioria era analfabeta, né? Os próprios boa parte dos padres também não tinham formação, né? Porque formação era só para quem tinha um nível maior para ascender, né? Acesso, assim. A maior parte dos padres não tinha uma boa formação, né? Só sabiam rezar e a missa mesmo formalmente, então não tinha muito com instruir, né? O nível de instrução realmente era bem baixo, assim, no geral, né? Então, era isso, né? E as indulgências era essa forma de você comprar. Então, eu tô abatendo aqui os meus pecados, né? E a galera acreditava mesmo. Acreditava, né? Não tinha acredita hoje ainda. Acredita até hoje, né? Acredita ainda hoje. Você vê, assim, muitas igrejas que não usam esses termos, mas se você for parar para pensar... Se você for ler 95 Teses de Lutero, né? Você vê, assim, incomodamente atual aquelas teses, né? Tem muitas teses que você olha... Isso aqui... Pena que eu não trouxe, né? Puxa aí, de vez em quando eu faço trabalho com meus alunos, né? Puxa aí. De vez em quando eu jogo assim para os alunos, para eles fazerem uma leitura crítica. Boa, cara, bacana, isso é bom. Tentarem entender. Nas palestras que eu faço, eu mostro alguns tópicos, algumas dessas teses mais interessantes, que ele critica assim, muito essa venda, esse comércio nas igrejas. E aí, um desses vendedores de indulgência, o Tetzel, chega na Alemanha, né, e Lutero faz o que era comum fazer. Estabelece suas críticas e chama para um debate acadêmico, né? Olha, eu discordo disso, dessas vendas de indulgências por esses pontos, e era o que se fazia. Então, tu tem uma ideia que eu não concordo, eu vou te refutar com os pontos. Então, a gente vai debater. E João tinha vendedor de indulgência? Ele ia sair era um padre que saía propagando a venda das indulgências. Caraca, que onda, velho. Tipo, tem um representante comercial lá, tipo isso. É o cara que tá vendendo essa. E aí ele manda o valor pro Vaticano, fica ocupado, vem pro Vaticano. E é o que incomoda o Lutero, né? Porque aí ele vê as pessoas morrendo, pobres, com fome. E toda vez que ele ia tentar repreender, a pessoa fala, não, tô aqui já com uma indulgência, né? E você podia comprar não só para você, como para um parente que já morreu. Né? Então, meu pai morreu e tá no purgatório, compra aqui uma indulgência para ajudar ele. E aí, o que nasce dali daquela... Aqui tem umas indulgências, tem umas teses aqui. Mas isso aí já não é as originais, isso aí já é uma... Não é veritar. Não, isso já é uma adaptação. E 95 teses são muitos, então acho que não vai ter nenhuma dúvida, vai ter essas aí, ó. Aqui é uma reprodução em latim, né? Essa, né? Não, isso aí são os solas da reforma. Ó, quem tá falando aqui de cima, a terceira. Aqui. Isso aí já é um... Aí Aí ele usa a Bíblia para rebater, né? A própria escritura usa também, sagrada para rebater.
Só que nessa época já tinha. E aí a tecnologia fazendo o seu papel. Como nessa época tinha uma tecnologia muito moderna, que é a prensa gráfica, né? Sim. Então você não precisava mais copiar na mão. Já você conseguia Gutenberg aí, já, né? a prensa de Gutenberg, né? Esses panfletos dele, essas teses foram Pulverizadas ali também. impressas, distribuídas, e aí. Então, o impacto não foi pregar na porta, foi essa divulgação das ideias, desses panfletos, que vai gerar polêmica. Então, ele botou lá na igreja, não deu nada, né? Só que esses panfletos circulando vai atrair a atenção das autoridades, né? E aí sim vai fomentar essa perseguição. Vou chamar ele para esclarecer, né? Uhum. E aí começa todo esse movimento de suprimir a ideia dele, só que ele é amparado por alguns partidários e aí não conseguem chegar nele, não conseguem matar ele, e aí não para mais, né? A ideia começa a circular e... Tem até um filme bacana, né? Lutero, que fala um pouco sobre a vida dele, né? Sobre esse período aí da história. Sim. E aí você tem Lutero, o que mais você tem nessa época aí, depois dele? Quem é que veio depois dele? Lutero, um parceiro dele que é o Melanchthon, né? Que vai ser responsável por... O Melanchthon vai ser responsável por desenvolver muito da sua doutrina, da doutrina de Lutero, vai ser, inclusive, ajudar a dar publicidade a alguns textos de Lutero. Aí tem... Lutero vai ser na Alemanha, aí na Suíça vai ter o... Poxa, fugiu o nome. Poxa. Não é o Calvino, é um outro reformador. Ou antes de Lutero. Não adianta tu me perguntar. Não vou lembrar agora, fugiu, mas... Mas são os... Mas que foi um reformador suíço, porque a reforma protestante vai ter dois caminhos, né? A reforma alemã, que é de Lutero, e a suíça. Zwinglio, perdão. Como Zwinglio. Esqueci, né? Lembrei agora. O Zwinglio. Zwinglio vai ser um reformador em Zurique, que vai começar quase ao mesmo tempo de Lutero. Eles são contemporâneos ali. São contemporâneos, mas não vão exercer influência direta um sobre o outro, né? Vão ser contemporâneos. Aí vem Calvino, né? Calvino ele é mais novo que Lutero e já se formou, né, academicamente, eu falo assim, sobre influência das ideias protestantes. Então, eles vão ser contemporâneos, né? Calvino e Lutero, mas Calvino na juventude e Lutero na velhice, né? Então, eles vão conviver ali pouco tempo, assim, né? Não se encontram, mas chegam a trocar algumas correspondências e tal. E Calvino vai para Genebra, na Suíça, e ali ele faz toda uma reforma também em Genebra, e vai ser muito influente em sua teologia, especialmente na Holanda, Inglaterra, parte na França, né, que não chega a ser protestante, né, mas vai ter um movimento chamado Huguenot, né, e depois, através da Inglaterra, esse calvinismo chega nos Estados Unidos também. E aí quem chega dos Estados Unidos no Brasil. E essas, por exemplo, tu és presbiteriano, né? Sim. A presbiteriana nasceu também nesse contexto aí, vem daí, dessa época? Os presbiterianos eles surgem nesse contexto da Reforma Protestante, né? Um dos discípulos de Calvino vai ser um escocês chamado John Knox. E quando John Knox volta para a Escócia, ele vai fundar uma igreja na Escócia. E o presbiterianismo vai ser a forma de governo dessa igreja na Escócia. Então, quando a gente fala de presbiterianismo, nós estamos falando de forma de governo da igreja. Como que a igreja vai ser governada. Então, a igreja presbiteriana ela é uma igreja governada por presbíteros. Sim, claro. Então, faz sentido. Presbíteros. Pois é, a igreja local elege os presbíteros e esses presbíteros que vão governar a igreja. Então, nesse modelo, a igreja local vai eleger o presbítero vai formar um conselho junto com o pastor, né? E presbítero e pastor são a mesma hierarquia, né? É a mesma palavra, inclusive, né? Na Bíblia. E dentro da igreja presbiteriana do Brasil é uma federação. Então, esses presbíteros locais vão se organizar localmente, numa cidade, numa região, até formar um sínodo nacional. Né? Na igreja presbiteriana do Brasil funciona assim. Né? Aí tem igrejas que são governadas por bispos, né, como a católica, que é episcopal.
Tem igrejas que é governada diretamente pela congregação, então é uma igreja congregacional, como é a dos irmãos, que a gente citou A aqui dos irmãos, tem também a Cristã do Brasil. no Brasil, que é os próprios irmãos que governam, então tudo é decidido nas assembleias da própria igreja, né? Sim. Então, essas Que eu acho top pra caramba isso aí, bicho. é boa, mas tem o problema de ser muito burocrático, né? É que você tira o poder, né? Ali você tira alguém do poder. Não tem, ninguém tá com aquele poder na É a mão. assembleia. É a O pastor ali ele vai dirigir, né, os trabalhos, tudo mais, mas vai responder pela igreja, né, juridicamente e tal, mas ele tem que prestar conta de tudo para as assembleias, né. Uhum. Numa igreja presbiterial, ele faz isso para o conselho da igreja especialmente, né. O que é que caracteriza assim a igreja já trazida aí por Calvino? Qual é a diferença? Tem a predestinação? A doutrina de Calvino ela é muito baseada na soberania de Deus, na ideia de soberania. Então Deus é soberano, né. Inclusive, aí a eleição é só uma pequena parte dessa ideia, né. Então Calvino vai dizer que Deus é soberano, mas o homem é responsável. Então a principal ideia de Calvino, eu diria que é essa questão da soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo. Inclusive, é ele que determina os salvos, não salvos, tudo está no controle de Deus. Já está tudo determinado. Tá. Essa é a ideia do Calvino, que é no caso da predestinação. De onde vem a predestinação. Uhum. Então Deus de fato elegeu aqueles. Já está eleito, já estão todos que vão ser salvos. Só que a gente não sabe quem é. Uhum. A questão é que a gente não sabe. E não tem como saber. Quem sabe é Deus. Sim, então, se ele é o futuro, se ele é o presente e é o passado, então com certeza. E essa é uma discussão realmente teológica muito grande, né? Mas para Calvino é isso. A gente não sabe quem é, por isso que a gente tem que pregar. Porque eu não sei, eu vejo uma pessoa que eu acho que é a pior do universo, que nunca vai. Às vezes se arrepende-se, né? E ao mesmo tempo aquela pessoa que é super piedosa, eu acho que é salva, não é. Então, dentro da teologia de Calvino, essa questão da soberania e da responsabilidade humana, porque embora Deus seja soberano, elegendo alguns para a salvação e alguns para a condenação, o homem é responsável. Uhum. Porque quem peca é o próprio homem, né? E tem outra faceta da teologia de Calvino, que é a ideia da depravação total. Que o ser humano, ele é decaído em todos os aspectos. Quando a gente fala decaído, é o pecado. Então, o pecado entrou na humanidade e atingiu toda a completude do ser humano. Mente, alma, corpo. Tudo que diz respeito ao ser humano é marcado pelo pecado. Apesar de nós ainda termos a imagem e semelhança de Deus, o que nos permite fazermos coisas boas, né? Ter atos de amor, de bondade. Isso tudo é imperfeito porque é marcado pelo pecado. É marcado pelo pecado. Essa é a ideia da depravação total. Não quer dizer que eu, pessoalmente, vou ser tão mal quanto possível você. Quer dizer que em mim tem o potencial para ser terrível. O que me freia é a graça de Deus. Né? Aí você chega aí daí da Reforma Protestante até hoje passaram quanto tempo? 500? 500 anos. 500 anos. Foram 500 arredondando anos. 500 anos, né? Então vamos dizer assim que foi até 400 anos, porque começaram a surgir outras igrejas, por exemplo, outras correntes teológicas de pensamento e tal. Já com Lutero, primeiro, como eu falei assim, sempre teve essa diversidade, né? Então no Oriente sempre teve. Dentro da Europa Ocidental, a igreja, o Papa, a Igreja Romana, conseguiu sufocar essas tentativas de igrejas separadas, diferentes. Eu me refiro a essas igrejas agora que a gente tem, por exemplo. Aí agora foi tem a partir da Reforma, né? A partir da Reforma. Então, vamos ter essas duas linhas, né? A luterana, que vai ser muito forte ali especialmente na Alemanha, nos países escandinavos, Noruega, Dinamarca. Igual a Alemanha, né, cara? Na Alemanha. E essa vertente de Calvino, né, vai ser muito forte na parte francesa, que vai aderir à Reforma, mas especialmente na Inglaterra, na Escócia e através da colonização, que eles vão fazer nos Estados Unidos, chega para os Estados Unidos, né? Dentro da Inglaterra, aí vai ter seus movimentos diferentes, né? Entendi. Vai ter outros movimentos reformadores, como, por exemplo, os anabatistas, que eram os mais
radicais, assim, né? Reformadores mais radicais. Diziam que você tinha que fazer um novo batismo, tal. Lideraram alguns movimentos políticos, assim, de revolta, né? E os anabatistas foram os protestantes mais perseguidos, né? Dentro da Inglaterra vai surgir também algumas minorias religiosas, e essas minorias, ao chegarem nos Estados Unidos, elas, melhor dizendo, elas emigram para os Estados Unidos justamente buscando um local onde eles pudessem não sofrer as perseguições religiosas que haviam na Inglaterra, especialmente, né? Falando, já que os Estados Unidos tem essa colonização inglesa. Aí vai entrar o contexto da Revolução Inglesa, tem toda uma questão política dentro da Inglaterra que leva a essas perseguições, e aí essas minorias vão se mudar para os Estados Unidos e ali eles vão conseguir formar suas comunidades, né? Fundar suas igrejas, e ali vão chegar a uma conclusão que nós chamamos de denominações, né? Denominacional, obrigado. Uhum. Que aí é de fato o respeito por a liberdade religiosa e o respeito por suas denominações. Então, ali nos Estados Unidos vão conseguir essa liberdade e vai se fundar as suas denominações, vão se estruturando as denominações. Cada uma com seu jeito, com seus credos, mas estabelecendo a pessoa de Cristo como... Com essa base em Cristo, né? Todas com base, já com a base tanto nesse protestantismo do Lutero, porque... Nesse protestantismo reformado. Porque eu imagino assim, o que foi que realmente assim saiu, o que foi que sobrou para hoje nós que somos evangélicos? O que foi que sobrou de lá daquela reforma? Da Igreja Católica, o que foi que sobrou que hoje a gente tem aqui dentro? Acho que no catolicismo, acho que no evangelicalismo brasileiro não tem muito não de Igreja Católica, né? A gente realmente foi um rompimento bastante... Aquela questão dos pastores em cima do púlpito, aquelas cadeiras em cima, você não vem de lá? Não. Porque, como o próprio nome diz, é reforma. Então, não se pretendia uma mudança radical, né? Foi gradualmente que foi se mudando alguns aspectos da igreja. Então, esse aspecto físico da igreja não se pretendia mudar. Então... Mas à medida que vai avançando, alguns reformadores vão se distanciando da Igreja Católica. Tira os santos, vai mudando alguns hinos. Tem um movimento dentro da Inglaterra que é os puritanos, que purificam mais, assim, simplificam mais. Só que isso que você se refere é a liturgia, né, de cada igreja. Então tem igrejas que vão ser mais... Tipo, a Assembleia de Deus, ela tem muito desses pastores, presbíteros ficarem sentados no fundo, né? Algumas igrejas não, a Batista geralmente não tem. Não tem. Agora a base teológica, ela continua a mesma. Ela vem continua da reforma, né? Continua da reforma, mas até antes da reforma, né? Porque, por exemplo, porque os reformadores, eles se baseavam naqueles escritos antigos. Sim. Né? Aqueles concílios, Nicéia, os primeiros escritores, né, antigos. Eu bato muito quando eu converso assim com pessoas, com teólogos e pessoas que têm conhecimento, né, na história da igreja, eu bato muito nessa tecla do medo, né, que a Igreja Católica impôs sobre o povo. Então ela construiu todo um cenário para você... Pô, você vai pro inferno. Porra, mas que inferno já? O que é o inferno? Então eles tiveram que construir essa base. E ela foi defendida pelos teólogos da época lá e dela, né? Os padres, Agostinho, Tomás de Aquino, defendiam, tipo, a gente precisa vamos falar de Lúcifer, do Satanás, que vai dar o medo na galera, então a gente tem que criar essa história dele. É o que eu imagino, assim, não sei se eu tô errado. Aí eles começam a criar, né? Eles começam a criar e pegam a história, por exemplo, a história daquele rei que a gente estava conversando na internet. Do rei de Tiro, né? Que aí eles falam ali que aquela é uma figura de Satanás, que supostamente inspirado pelo Espírito Santo, o teólogo falou que poderia ser. E isso a gente arrasta até hoje. A figura do Satanás, do diabo, as primeiras figuras que se fizeram, né, na época medieval. Assim, até hoje a gente ainda sustenta a mesma história, né? Eu não acredito que seja essa a história, até porque os judeus não falam dessa história, já que a nossa fé ela tem uma base judaica,
A gente deveria usar pelo menos o que eles falam lá. A gente usa algumas coisas. Algumas coisas a gente usa, mas essas outras, por exemplo, eles nem falam. Lúcifer sendo colocado como um adversário de Deus. E que, sabe, isso daí, cara, isso daí não faz sentido para nós. Dentro de uma ortodoxia cristã seria um equívoco, né? Mas assim, como os historiadores não gostam de usar esse termo de criado, porque dá uma impressão de que é uma mentira deliberada, né? Para enganar, para induzir. Enquanto não é um processo histórico que vai se desenvolvendo, né? Então, se as pessoas realmente acreditavam dessa forma, né? E então não é uma criação deliberada para manipular as pessoas. Mas acaba mas o efeito acaba acontecendo, né? O uso do medo para controlar acaba existindo. Não quer dizer que ele foi criado propositalmente. Eles aperfeiçoaram. Mas vai ser utilizado. Até porque, enfim, né? Jesus chega para criticar especialmente os próprios religiosos dessa época, né? Então, o mau uso da fé existia, né? E sempre existiu, infelizmente vai existir. Mas a ideia de um inferno, né, é o próprio Cristo que traz, né? Sobre o Gehenna, Lago de Fogo. Então o próprio Cristo fala sobre... Ele fala da questão do Sheol Lázaro, né? Ele fala do Lázaro lá naquele abismo, e o Abraão lá em cima, né? Faz essa separação. O rico, do Lázaro com Abraão e o rico lá no inferno e pedindo: Senhor, deixa Lázaro vir tocar. Não pode, né? Ele já traz essa ideia, né? Jesus traz, né? Inclusive é o que mais traz, né? Então essa ideia de inferno realmente está ali já antiga, né? Então é uma coisa que a gente não ouve. O judeu não tinha tanto, né? Não, o judeu antigo não tinha. Né? Ele tinha um medo da morte. A morte era o fim, e isso era terrível, né? Tanto é que Davi fala assim: não me deixe, né? Não me deixe na morte, tudo mais. Aí nascem umas correntes lá dentro, né? Que falam que há vida após a morte. Os saduceus negam, né, a ressurreição. Então, será uma discussão. Jesus vai dizer, que havia, né, tanto no céu como no inferno. Então, Jesus traz. Aí, lógico, ao longo da Idade Média... Que é uma teologia farisaica, dos fariseus, né? Essa questão da vida após a morte. Né? Dos fariseus. Dos fariseus, de anjos e tal, vem tudo de lá, né? Jesus bebeu bastante, parece, nessa fonte dos fariseus. Era porque os fariseus eram os que mais trabalhavam, assim, né? Mais pregavam. Então, boa parte do que sobreviveu era aquilo que os fariseus defendiam, né? Boa parte do judaísmo que a gente conhece era o que eles defendiam. Era a vertente majoritária, digamos assim. Aí a gente tem essa igreja de hoje. Só que essa ideia realmente de inferno, ela é medieval, né? Então, a imagem que a gente faz, né? De um diabo satânico, com chifre, feio, isso são construções medievais. Aí sim entra a questão do medo, né? Que para uma galera que não tem instrução, você trabalha assim, operando a imagem, né? Botando símbolos, né? Símbolo, medo. Isso realmente fica algo marcante, né? E hoje, hoje nessas igrejas que... Aí hoje também a gente vê que uma igreja evangélica adotam essa questão da batalha espiritual, né? Que a gente chama. E parece que, de fato, Satanás ele é um arquirrival de Jesus, de Deus, assim, a pé de igualdade, né? Que os dois batalham em pé de igualdade. Enquanto não é, né? A gente sabe que não é, né? Não é. A gente sabe que não Tanto é que, de fato, a gente vê Deus dando ordens, né? Né? Então, o diabo, ele é real. Dentro da perspectiva cristã, ele é real, né? É um adversário das nossas almas, só que existem perigos maiores, né? O próprio coração. O próprio homem, né? É o maior perigo. Que é o que o diabo, quando o diabo vai tentar Jesus, ele tenta isso nas fraquezas do que o homem tem, né? A vaidade, o financeiro, né? Então, essas nossas fraquezas são mais perigosas. Não é desprezando essa realidade espiritual que os cristãos acreditam que exista, né? E hoje essas igrejas, na tua avaliação, elas parecem muito com o que era antes? Ou tem alguma coisa de diferente nessas igrejas de hoje? Você tem comunidade surgindo, né? Porque depois desses 400 anos começaram uma diversidade. Depois chegou aos Estados Unidos, parece. A história opera sempre com rompimentos e continuidades. Então, ao mesmo tempo que essas igrejas elas rompem com muitas coisas, a gente vê
outras meio que reproduzindo erros passados. Então, por exemplo, ao longo do período medieval, a Igreja Católica foi adotando ritos do Antigo Testamento para poder utilizar na sua liturgia, ungir reis, né, os incensários, muitos aspectos visuais. Ela foi bebendo tanto do culto ao imperador como do Antigo Testamento, foi utilizando isso. Verdade. E a gente vê algumas igrejas evangélicas também buscando esse referencial simbólico no Antigo Testamento novamente. Hoje, né? Hoje, então algumas igrejas realmente parecem mais uma sinagoga, né? Bandeira de Israel, né? E é uma compreensão, né, que hoje se tem nessas igrejas, mas que não está muito de acordo com as ortodoxias, né, cristãs, assim, ao longo dos últimos 2000 anos que a gente tem no Ocidente, né? Todo mundo formando seu próprio credo, isso, suas próprias liturgias. E as comunidades criam isso, né? As comunidades, principalmente. Muitas igrejas realmente falam mais do diabo do que de Deus, né? Porque falam tanto a ênfase nessas influências demoníacas, atividades demoníacas, que você realmente sai com mais medo que outra coisa, né? É muito do homem isso, né? De jogar a culpa em outra pessoa, né? Em vez de assumir suas próprias culpas, né? Seus erros e tal. Então, isso essa igreja moderna, né, evangélica, ela realmente é fruto de profundas mudanças que vai acontecer dentro da igreja protestante ali do século XIX para o XX, né? Especialmente do século XX. Que aí realmente essas igrejas tradicionais vão perder um pouco de peso e vai surgir essas comunidades que realmente são desvinculadas a qualquer tradição mais antiga. Né? Cada vez mais buscando liberdade de dogmas, de coisas estabelecidas lá atrás. Né? Busca essas liberdades, né? Muitas delas não têm. A liderança não tem, né? Não tem nem formação assim, teológica para poder ter orientações. Isso é uma marca do evangelicalismo moderno, né? E era uma das coisas que os católicos apontavam, né? De problema do protestante, porque se você não tem essa autoridade, essa né? Liderança, né? E até hoje, se você for entrar em algum perfil ali de católico apologeta que critica protestante, eles vão apontar isso aí, né? Essa bagunça assim evangélica. Só que a gente acredita que é importante os crentes terem a Bíblia na sua mão e poderem livremente interpretar. Mas quando a gente fala livremente, não é interpretar também da cabeça, né? É você entender que precisa ter algumas regras de interpretação. E ver de que forma os antigos interpretaram. Também, né? Fazer essa análise de como que se interpretava antigamente. Sim. E a igreja contemporânea, ela é essa igreja que acumula tradição, muitas delas, mas que algumas outras realmente elas vão se adaptando, elas vão se perdendo nessa modernidade, nessa contemporaneidade, né? Umas fecham, outras abrem. Então a gente seguindo muitas tendências modistas, então a gente vê igrejas que perdem cara de igreja e se tornam cara de balada. Abre uma do lado da outra. Uma do lado da outra, e você vê que louco isso. As pessoas vão lá por vários motivos, mas aparentemente não estão ali para adorar, né? Ou para ter uma mudança de vida. Então, realmente seria uma discussão bem profunda, assim, né? Essa igreja contemporânea, né? Aí envolveria questões políticas, econômicas. Que a gente vai fazer um outro episódio, talvez tu topar, a gente volta e fala um pouco sobre isso. Cara, obrigado. Obrigado, André. A gente falou um pouco da igreja contemporânea, porque a gente vai guardar um pouquinho mais para falar lá na frente. Tem muito assunto para falar, né? São 2000 anos, né? Então acho que teria que ser um episódio para cada período. Tu falou em cada nome aqui, bicho. Que eu fazia. Faz tempo que eu não faço mais, mas eu fazia muitas oficinas de história da igreja, assim, né? Palestra. Cara, então, palestra era de 3 horas, tranquilo, Caraca. Porque tem muito assunto. Né? Tem muito assunto. Aí você pode puxar para discussões teológicas, questões políticas, questões culturais. E da próxima a gente pode falar de política, essa política que agora tá forte dentro da igreja, né, cara? Essa questão política que antes não era. Antes o crente queria ficar afastado de política, né? Hoje em dia não, você tem... O evangelicalismo brasileiro, quando começou, ele começou com uma certa afastamento da política, né?
E mais ou menos por volta dos anos 80 que a gente vê essa mudança dos evangélicos entrando com mais força na política, né? A partir dos anos 80, com E a sendo usados, né? Sendo usados como Aí tem, manobra, aí tem esses dois lados, né? Eles passam tanto a se engajar mais em questões políticas, mas também passam a ser... A gente vê esse mau uso ali do eleitorado. Porque o político hoje ele calcula o voto do evangélico. Eu tenho que ter o voto do Calcula, né? evangélico. E isso é algo muito... algo infeliz, né? Da minha perspectiva, né? Porque se lideranças fecham com um determinado partido, com uma determinada liderança, né? Surgem muitas dúvidas, assim, sobre né? A idoneidade dessas relações, né? Verdade. Você falar que isso infringe a laicidade do Estado, né? A ideia do Estado laico surgiu dos evangélicos, dos protestantes, para se proteger do Estado. Sim. Né? Porque realmente o Estado, né, busca apoio, né, na religião. Então, essa ideia de Estado laico surgiu para a gente se proteger. Inclusive, a laicidade do Estado no Brasil os evangélicos no Brasil defendiam o Estado laico para se proteger. E hoje meio que a gente tá brincando com esse perigo ali, né? Tanto perigoso para quem é evangélico e muito mais perigoso para quem não é, porque as minorias vão sofrer bem mais, né? Verdade. E aí, gostou do papo? Se você chegou até aqui, lembre-se de dar um like, rapaz. Tá pagando nada. João, obrigado de novo. Nada. Como é que te encontra, João, por aí para conversar, falar alguma coisa? No Instagram, né? Pode buscar lá. No Instagram JVG Gaia, né? @JVG Gaia. Estamos às ordens aí. Valeu, João. E para você que ficou até aqui, muito obrigado. Agradecer ali o Marco Jorge, que está no comando das máquinas, Margot Carvalho, ajudando a gente aqui dentro da produção. E para você que ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo programa. Valeu, fui, tchau.